Imagine que existe um segredo tão profundo, tão antigo, que foi enterrado sob os escombros da história pela instituição religiosa mais poderosa do planeta. Um conhecimento que transcende crenças, capaz de redesenhar os contornos da realidade, do bem e do mal, da própria natureza humana. Esse segredo não está em contos modernos, mas num texto antigo, o livro de Enoque, banido, esquecido, temido. Este manuscrito apocalíptico narra a descida de anjos caídos, o nascimento dos temidos Néfilim e os ensinamentos proibidos que mudaram para sempre a história da humanidade. Mas por que ele foi rejeitado? O que o Vaticano temia em suas páginas? O que você vai ouvir agora não é uma teoria da conspiração, é uma investigação, uma jornada pelo subsolo das verdades não ditas, um convite para questionar tudo o que você acredita ser verdade. E, claro, conectar essa busca interior com o que vivemos no corpo, porque a musculação consciente também é isso, abrir espaço no corpo para a alma despertar. O livro esquecido e a visão proibida dos anjos. Durante séculos, o livro de Enoque foi lido e reverenciado por comunidades judaicas e os primeiros cristãos. Fragmentos foram encontrados nos manuscritos do Mar Morto. Tertuliano, Orígenes, todos sabiam da sua existência. Então, por que ele desapareceu? A resposta está em seu conteúdo. Ele conta que anjos, chamados de vigilantes, desobedeceram a Deus e desceram à terra. Aqui ensinaram a humanidade sobre astronomia, metalurgia, cosméticos, encantamentos. O conhecimento proibido foi usado para fins destrutivos, e os anjos, com as mulheres humanas, geraram uma linhagem de gigantes, os Nefilim. Uma história que muda tudo o que nos ensinaram sobre a origem do mal, sobre a queda, sobre o papel dos anjos. O silêncio da igreja e o medo do despertar. Esse livro não foi simplesmente rejeitado. Ele foi suprimido, esquecido, enterrado, porque seu conteúdo exige que a doutrina seja reescrita. Se anjos caem, se ensinam o proibido, se geram gigantes, então onde está a fronteira entre divino e profano? É por isso que o livro de Enoque é perigoso para o sistema. Ele quebra o monopólio da interpretação, ele afirma que você pode ter acesso ao divino sem intermediários, que a verdade está dentro, em sua própria experiência, e isso, para quem vive do controle da fé, é ameaçador. Joe Rogan, Michael Heiser e o retorno de Enoque. No século XXI, vozes influentes começam a resgatar o texto proibido. Joe Rogan convida o estudioso Michael Heiser para debater o livro de Enoque e sua influência no Novo Testamento. Heiser aponta que a visão espiritual de Enoque está viva nos apóstolos e que entender Enoque é compreender o sobrenatural que atravessa toda a Bíblia. A grande pergunta emerge: e se o livro de Enoque não for apenas um conto mitológico, mas um mapa simbólico para o despertar da consciência? E se essa guerra entre luz e trevas estiver acontecendo dentro de cada um de nós? Musculação consciente e os vigilantes internos. Nesse ponto, você pode estar se perguntando: o que tudo isso tem a ver com musculação? E eu te respondo: absolutamente tudo. Porque os vigilantes, os Nefilim, a guerra entre conhecimento e controle estão todos aqui dentro. Cada vez que você entra na academia, está travando uma batalha entre o velho e o novo, entre o condicionamento e o despertar. A musculação consciente é o campo onde você disciplina o corpo, mas liberta a alma, onde cada repetição é um ritual. Cada contração é uma oração. Cada suor derramado é uma oferta para o eu superior. O livro de Enoque fala da queda dos seres de luz,
A musculação consciente é a subida do ser humano de volta à sua centelha divina. É Cristo se erguendo em cada coluna vertebral alinhada, em cada respiração, com presença, em cada pensamento que rompe o véu da ignorância. Despertar é um ato de coragem. Você chegou até aqui. Isso já te diferencia. Porque despertar não é para qualquer um. É para quem tem coragem de olhar para o abismo e ver que o abismo está dentro. É para quem compreende que a verdadeira batalha espiritual é consigo mesmo, que o templo a ser purificado é o próprio corpo e que o livro de Enoque talvez seja menos sobre anjos e mais sobre a memória ancestral que você carrega. Agora respire fundo. Coloque sua consciência na coluna. Sinta. O que sobe por ela não é apenas energia, é memória de luz. O treino de hoje não termina com a última série. Ele começa quando você entende que está moldando não apenas o corpo, mas o seu destino. Que cada músculo desperto é também um anjo resgatado. E que sim, você é o autor do novo evangelho da sua própria vida. Seja bem-vindo à musculação consciente, onde o corpo treina e a alma desperta. Se você sente que chegou a hora de transformar seu corpo e sua mente, eu te convido a conhecer o audiolivro Manual da Musculação Consciente. Muito mais do que uma rotina de treino, é um ritual de reconexão entre corpo, mente e espírito. Imagine só, aumentar a conexão entre mente e corpo, melhorar sua performance e acelerar os resultados, reduzir o risco de lesões com técnica precisa, transformar cada treino em uma meditação ativa, desenvolver disciplina, presença e autoconhecimento, e despertar sua coragem e sua luz interior. Tudo isso é possível quando você treina com intenção. Acesse o site na bio e desperte agora para a musculação consciente. Neste capítulo revelador de A Escolha, a origem de Cosmos, a guerreira rompe os limites da religião que a moldou ao se deparar com os mistérios ocultos do livro de Enoque. Uma descoberta que transforma sua fé, sua missão e o destino do filho que carrega. A origem do despertar começa aqui. Em uma noite silenciosa, quando o frio da montanha se misturava com o calor do seu próprio despertar interior, a guerreira que um dia escolheria ser mãe de Cosmos sentou-se diante de uma fogueira. As brasas crepitavam como se fossem símbolos vivos de tudo que arde dentro de um coração em busca de verdade. Ela já havia vencido batalhas internas e externas. Havia enfrentado o abandono, o julgamento, a solidão e o medo. Trazia nos olhos a marca de quem já havia dito sim para a vida, mesmo quando tudo gritava não. Mas nada a preparou para o que estava prestes a descobrir. Certa tarde, ao vasculhar uma biblioteca comunitária da pequena cidade entre montanhas, ela encontrou um livro encardido e sem capa. Estava empilhado entre obras de religião e filosofia, como se fosse um erro de classificação. No entanto, ao abri-lo, algo dentro dela estremeceu. O livro de Enoque. Aquele nome ecoou em sua mente como um sussurro vindo de outras eras. Era como se algo dentro dela já conhecesse aquelas palavras antes mesmo de lê-las. Leu compulsivamente por dias, como se fosse movida por uma fome ancestral. E quanto mais lia, mais as estruturas do que acreditava se desfaziam. Ali estavam narrativas que a igreja nunca lhe contou, histórias de anjos que caíram, de conhecimentos proibidos entregues à humanidade, de vigilantes celestes que ensinaram metalurgia, astrologia e a arte da guerra. Ali estavam os Nephilim, gigantes gerados da união entre o divino e o humano. Era um mundo que se chocava com o que ela havia aprendido na escola dominical. Por que isso não está na Bíblia? Questionou em voz alta, sozinha. Naquela noite, ela sonhou com um templo antigo rodeado por colunas de luz. Um anjo, ou talvez uma lembrança antiga de si mesma, lhe disse:
A verdade não cabe em livros que limitam a luz. O que você sente agora é a lembrança do que você sempre soube. Ao acordar, ela não era mais a mesma. Sentia a pele vibrar. Sentia a espinha como um pilar dourado. E então, num lampejo de compreensão intuitiva, uniu aquele conhecimento oculto ao que já conhecia da física do corpo humano. Descobriu que a base da coluna vertebral, o sacro, não era apenas osso, era altar, era portão. Entendeu como se visse de dentro que uma semente de luz, chamada por alguns de Cristo, nascia todos os meses dentro do plexo solar. E que essa semente, ao subir pela coluna, poderia se fundir à glândula pineal, ativando um estado crístico, não mítico, mas interno. Não religioso, mas real. Ela compreendeu que a religião que conhecia havia cortado a ponte entre corpo e espírito, tinha transformado um caminho interno em culto externo, e isso a enfureceu, mas também a libertou. Começou então sua própria prática silenciosa. Passou a respirar de forma consciente, a caminhar com intenção, a subir degraus invisíveis dentro de si mesma. O corpo, antes apenas instrumento de sobrevivência, tornava-se agora templo, escada e portal. Foi ali, naquela fase de profundo estudo e integração, que escolheu conceber um filho, mas não qualquer filho. Ela queria gerar um ser que carregasse em si a força da tradição antiga e o fogo da transgressão. Alguém que pudesse romper com as mentiras e revelar a verdade que pulsa em cada célula viva. Cosmos seria seu nome. Ele não nasceria apenas de um encontro carnal, mas de um pacto espiritual, de uma escolha. A escolha. E foi nesse momento, ao tocar com os pés descalços a terra hústil da consciência, que a guerreira tornou-se a mãe da nova era. Aquele foi o início da lenda. Antes de existirem batalhas nas academias, saltos dimensionais ou iniciações ocultas, existiu ela. E sua coragem. A chama estava acesa, e o mundo nunca mais seria o mesmo. Você ainda acha que despertar é para qualquer um? Não é não, meu caro desperto. Isso aqui exige coragem para agir, humildade para aprender e disciplina para treinar. E você está se mostrando um verdadeiro desperto de excelência, físico, mental e espiritual. 3 vezes grande, igual o mestre Hermes Trismegisto ensinou. Parabéns por buscar conhecimento para trilhar seu despertar consciente. Mas trata de botar tudo isso em prática, senão vira karma acumulado no HD da alma. Agora é hora de ativar o superpoder da gratidão para sinalizar para o universo que estamos prontos para receber mais luz, mais força e, por que não, mais boletos pagos também. Obrigado por nos acompanhar em mais essa aventura. E agora é sua vez. Se inscreve no canal e ativa o despertador do YouTube, mais conhecido como sininho, para não perder nenhuma estreia aqui do canal. Como sempre, agora vão aparecer 2 vídeos, mas só clica se tiver coragem de encarar a realidade com os 2 olhos abertos e o terceiro despertando.